Ó, gente querida, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de nós nesse dia. É verdade que gostaríamos de ter esse culto presencial, mas infelizmente não podemos. Já tivemos alguns cultos presenciais, mas de novo estamos gravando porque a situação ela não é favorável e por isso que eu tenho orado que Deus tenha misericórdia, tenha compaixão de nós. E a minha oração tem sido para que ninguém se afaste do Senhor por causa desse maldito vírus, mas antes as pessoas possam se aproximar, antes que as pessoas possam buscar se reconciliar com o Senhor para desfrutar e terem a paz de Cristo nesse tempo tão difícil. A palavra do Senhor ela possa ser consoladora para nós nesse momento. Porque em 2 Coríntios, o capítulo 5, o versículo 15, a palavra diz assim, está se referindo a Jesus, ele morreu por todos para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por ele morreu e ressuscitou. Assim, ele vai dizer nos versículos seguintes, no versículo 17, dizendo: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, pois as coisas antigas já passaram e eis que surgiram novas coisas. De eu e você desfrutar dessa nova criação, de nós desfrutar de sermos pertencentes ao Senhor e assim termos a certeza, se Jesus morreu por nós, podemos assim também ter a certeza da ressurreição e da vida eterna. E isso não é só para mim e nem só para você, mas Deus nos convida de nós sermos os reconciliadores. Olha só o que diz nos versículos seguintes, o versículo 18 diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Que Deus assim abençoe a mim e a você. Aquilo que nós temos experimentado do Senhor, possamos ser testemunhas, possamos ser instrumentos do Senhor, para que outros também possam experimentar, terem o amor do Senhor e poderem assim desfrutar do perdão do Senhor e assim poderem desfrutar e terem a certeza da vida eterna. Eu convido para nós orarmos ao Senhor. Vamos orar. Amado Deus e Pai, obrigado, Deus. Obrigado porque em Cristo Jesus nós podemos ter essa esperança viva em nosso coração. Obrigado porque em Cristo Jesus podemos ter a certeza da salvação. Em Cristo Jesus nós podemos ter a certeza da ressurreição e da vida eterna. Pai amado, fala aos nossos corações através deste culto, Senhor. E que assim podemos celebrar, ó Deus, mesmo à distância, mas podemos celebrar como corpo. Podemos celebrar, ó Deus, de termos comunhão com o Senhor. E no mover do Espírito Santo de Deus, termos comunhão um com o outro. Assim, Senhor, fala aos nossos corações daquilo que nós necessitamos ouvir da Tua palavra neste dia. Assim, ó Deus, nós oramos no nome de Jesus. Amém. Convido para nós termos um tempo de louvor e ouvirmos a palavra do Senhor. Então
graça e paz nos revelou. Vivo hoje, estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livre andar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me tornou. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Bom dia, queridos, queridas, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um de nós nesta manhã. Que bom que podemos ter esse tempo de palavra, que bom que você aceitou o convite da parte de Deus de estarmos juntos nesta manhã. Que Deus também nos acompanhe nesse tempo. Na semana passada, nós iniciamos uma nova série de pregações com o tema geral, Conte Comigo, e o tema da semana passada era Como um farol que brilha à noite, onde ouvimos uma palavra direcionada a nós, que Deus nos chama para sermos luz nesse mundo. Assim como um farol é usado para ajudar as pessoas a encontrarem um porto seguro, uma direção segura, que é Jesus Cristo, assim também nós somos chamados a essa tarefa. No dia de hoje, vamos falar sobre um outro ponto, sermos pontes sobre as águas. Quando nós olhamos para a figura da ponte, de forma simples, uma explicação simples, nós entendemos que a ponte ela serve para nos auxiliar no trajeto de um lado do rio, de uma margem até a outra. Claro que nós podemos, dependendo do rio, atravessar a nado, com um barco, com a balsa, mas com toda certeza um trajeto que precisa ser feito de um lado da margem do rio até o outro. A ponte, com certeza, é um ambiente seguro e rápido. Por isso, também, nós somos chamados a sermos pontes nesse mundo. E se olharmos para a palavra de Deus, nós encontramos algo semelhante ao que a ponte faz. Quando olhamos lá para 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 18 a 21, nós encontramos a seguinte fala de Paulo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto,
somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Quando eu olho para esta imagem de Cristo nos reconciliando com Deus, de que nós vemos Cristo como uma ponte e nós nos tornamos embaixadores de Cristo, nos tornando também pontes, anunciando essa reconciliação. Eu lembro de uma imagem que, quando eu estava no ensino confirmatório, o meu pastor estava ensinando sobre a nossa condição, da nossa relação com Deus, dizendo e mostrando como nós éramos pecadores e sem Cristo nós estávamos perdidos. Ele desenhou ali num quadro um grande abismo. De um lado estava Deus e do outro lado a humanidade. E ele dizia, de um lado está Deus, do outro lado estamos nós. Eu olhava para aquela imagem e pensava, e agora? Como eu vou fazer para atravessar para o outro lado? E como que eu posso ter um relacionamento com Deus? Como que eu posso encontrar a salvação? O pecado que estava ali afastava-nos de Deus. Como fazer para resolver essa situação? Logo mais, o pastor pegou seu giz, começou a desenhar uma cruz que atravessava aquele abismo, de um lado até o outro. Naquele momento, ele nem precisou dizer mais nada, eu já estava entendendo o que ele queria dizer. Que Jesus se tornara a ponte entre nós e Deus. Jesus nos reconcilia, resolve a nossa situação. Nós, falhos e pecadores, somos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Por isso Paulo diz, tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Ele enviou Jesus. Foi plano de Deus enviar Jesus a nós para nos reconciliarmos com Deus. Não fomos nós que criamos Jesus como Senhor e Salvador. Não fomos nós que pedimos ou clamamos a Deus por Jesus. Mas Ele mesmo teve a iniciativa de enviar o seu Filho, seu único Filho, para morrer por nós na cruz, para ligar-nos a Ele, para ser essa ponte que nos liga a Deus. Assim, queridos, nós podemos ser esta ponte. Nós somos esses embaixadores que levamos o anúncio do Evangelho, nos reconciliando com Deus, nos reconciliando também com o próximo. Da mesma forma que nós somos chamados para neste ministério da reconciliação. Esse ministério serve para nos reconciliar com Deus e nos reconciliar com o próximo. Nesse mundo tão difícil, tão confuso, tão mau, onde muitos preferem viver afastados de Deus, pontes são necessárias. Mas é necessário que seja uma ponte eficaz, uma ponte que dure de verdade, uma ponte que de fato seja algo garantido. Não me adianta nada subir numa ponte sabendo que lá no meio ela pode cair. Não, eu preciso ter a certeza de que ao atravessar uma ponte, eu vou chegar do outro lado, que essa ponte não vai me deixar na mão, que ela não vai desabar. Ou mesmo quando alguém constrói uma ponte, ele não espera que aquela ponte venha a se perder por uma enchente, pelo peso
de um caminhão que está passando por cima dela, ou algo assim. Eu lembro quando eu era criança, o meu avô, quando meu falecido avô, quando ele tinha se aposentado, ele comprou um pequeno sítio, perto da propriedade onde ele morava, mas entre a sua casa e esse novo terreno que ele havia adquirido, passava um pequeno rio. E para ele chegar nesse terreno, ele tinha que dar uma grande volta, pois a ponte que ligava um lado para o outro era longe, fazia uma grande volta. Ele então decidiu construir uma ponte para si, para atravessar num lugar mais próximo. Mas ele não tinha muitas condições e aquela ponte também não serviria para muitas pessoas. Então ele decidiu fazer algo muito simples. Ele pegou uma tábua grossa e colocou aquela tábua de um lado para o outro no rio. Um rio pequeno, cerca de 3, 4 metros. E em cada margem ele apenas colocou uns pedaços de madeira para prender aquela ponte. E nós então atravessávamos aquela ponte estreita. Algumas pessoas até tinham medo. Não dava muita segurança, mas ajudava. Só que tinha um grande problema com aquela ponte. Nós vivíamos numa região que, volta e meia, davam enchentes. E quase todas as enchentes que vinham, as águas levavam aquela pontezinha que o meu avô fazia. E levava embora, e lá ia o meu avô fazer uma nova ponte. Pegava novamente um pedaço de madeira e construía uma outra ponte no lugar. Sempre do mesmo estilo. Uma ponte precária, estreita, baixo custo, mas pouca eficácia. Até que um dia ele se cansou e desistiu da ideia e voltou a passar por aquela ponte que de fato ajudava e era segura. Queridos, muitas vezes nós também construímos pontes frágeis nos nossos relacionamentos. Pontes que não duram, pontes que na primeira enchente, na primeira cheia, é levado embora. Quando não, ao invés de construirmos pontes nos nossos relacionamentos, construímos muros. Uma pessoa que às vezes me magoou, uma pessoa que me ofendeu, falou algo que eu não gostei, talvez até fosse algo que eu precisava ouvir, mas não gostei. E ao invés de eu construir pontes ou manter uma ponte no relacionamento, eu começo a construir um muro. Sabem que, com um olhar leigo de quem não entende muito de construção, me parece que construir um muro é mais fácil do que construir uma ponte. Acredito eu que numa ponte boa é necessário um bom material, um bom entendimento. Precisa analisar bem o local, quanto que vai se gastar, qual é a base que precisa ser colocada ali. Agora um muro, eu acredito que apesar de fácil, seja rápido de fazer e o custo muito mais baixo. Às vezes nós também preferimos ir pelo lado mais fácil, construir um muro, se isolar das pessoas, não ouvir críticas. Às vezes pode parecer mais fácil, mas devemos lembrar que não fomos chamados para viver de forma solitária. E há um grande problema nisso também, pois quando olhamos para Deus e queremos viver de uma forma reconciliada com Deus, e experimentamos caminhar nesta ponte que é Jesus Cristo, nós também assumimos o compromisso de ter a mesma atitude com o nosso próximo. Assim como em 1 João 4, versículo 16, 17 diz: aquele que diz
que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é mentiroso. Então, não é possível ter um bom relacionamento com Deus, dizer que ama a Deus, mas não ama o seu próximo. Por isso nós somos chamados a construirmos pontes nos nossos relacionamentos e não construirmos muros. Assim como também somos chamados a construirmos pontes no nosso relacionamento com Deus. E essa ponte não somos nós, mas o próprio Cristo. Nós apenas somos, como Paulo diz, aqueles que representam esta ponte, que é Jesus Cristo. Portanto, queridos, quando Paulo diz que nós somos embaixadores, que nós somos reconciliadores, nós somos chamados a nos reconciliarmos com o nosso próximo, mas o principal, nós somos chamados a reconciliarmos-nos com Deus e também anunciar que somos reconciliados e que há um Deus que enviou o seu Filho para nos salvar. Eu aprendi que na vida do cristão há 3 coisas essenciais a se cumprir, há 3 maneiras de se viver, que uma delas é que nós recebemos muitas coisas. Nós recebemos muitas bênçãos de Deus, bênçãos diárias, o pão nosso de cada dia. Nós recebemos proteção, nós recebemos perdão, nós recebemos os cuidados de Deus. Assim como também recebemos aquilo que dura para sempre, que é a salvação em Jesus Cristo. Então somos pessoas felizes porque recebemos muitas coisas de Deus. Mas também há algo mais que acontece na vida do cristão. Somos chamados a celebrar aquilo que recebemos. Somos chamados a nos alegrar e festejar tudo aquilo que Deus nos dá. Por isso que quando nós lemos lá em Apocalipse 5, versículos 11 ao 13, a palavra diz assim: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. Eles rodeavam o trono, bem como os seres viventes e os anciões, e cantavam em alta voz: digno é o Cordeiro, que foi morto, de receber poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Depois ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para sempre. Nós somos chamados a celebrar as bênçãos, nós somos chamados a louvar, a adorar aquilo que Deus fez em nossas vidas. E da mesma forma que nós recebemos, da mesma forma que nós celebramos, nós também somos chamados a compartilhar. Não é possível viver apenas recebendo e celebrando e ter uma vida boa, ter vida de fato, sem compartilhar aquilo que recebemos. Queridos, vocês sabem o porquê que o Mar Morto tem o nome de Mar Morto? Porque nenhum animal sobrevive naquelas águas. O Mar Morto é localizado num lugar muito baixo, abaixo do nível do mar, cerca de 400 metros. E ele recebe águas vindas do Rio Jordão, com muitos sais minerais. E quando ela deságua lá, aquelas águas não têm para onde ir. Elas permanecem naquele lugar. E como é uma região seca, árida,
aquela água que está ali rapidamente evapora. E boa parte daquilo que sobra ali é sal. E aquela água se torna muito salgada. Cerca de 300 gramas de cada litro de água é sal. Por isso, nenhum animal sobrevive naquela. Nenhuma espécie de vegetação sobrevive dentro daquela água. Até para quem for tomar banho, pode causar alguma dor de tanto sal que é naquela água. Aquele mar, apesar de receber muitos sais, é um mar que está morto, que não tem vida em si. Assim também, se o cristão apenas receber e jamais compartilhar aquilo que ele recebe, dentro dele não haverá mais vida. Não haverá mais vida, porque uma das coisas que mais trazem alegria ao cristão é compartilhar a sua fé. É dizer às pessoas, é testemunhar do seu amor por Jesus e dizer que o amor de Jesus é grande, que o amor de Deus é grande por cada um de nós. Eu fico imaginando que durante séculos, e ainda nos dias de hoje, muitas pessoas dão a sua própria vida para testemunhar o Evangelho e são felizes. Imagine nós que nem somos quase perseguidos ou sofremos pequenas perseguições. Quanto mais deveria nos alegrar poder falar desse Deus, num país onde temos ainda a nossa liberdade religiosa. Por isso, queridos, esta palavra que Paulo nos dá, que nos chama a atenção para esta tarefa tão importante, não deve ser deixada de lado. Assim como Deus nos reconciliou consigo mesmo, Ele agora está dizendo: meus queridos, eu quero falar através de vocês, eu quero usá-los. E nós podemos dizer: conte comigo, Senhor. Eu quero sim falar do Teu amor a todas as pessoas. Eu quero sim receber as Tuas bênçãos. Eu quero sim celebrar, mas eu também quero compartilhar. E aí nós podemos cantar: usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite. Usa-me, Senhor, como ponte sobre as águas. Possamos, de fato, ser esta ponte que nos reconcilia com o próximo, essa ponte que nos reconcilia com Deus, que não está firmada em nós, mas está firmada em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus nos ajude, nos dando coragem, que possamos ser luz nesse mundo, que possamos ser como pontes que ligam a nós até Deus e nós ao nosso próximo. Amém? Eu quero sempre estar diante de Tua face. Eu quero adorar Tua glória soberana diante do altar. Eu quero sempre estar. Eu quero me envolver, Senhor, com os Teus sonhos. Usa-me,
Eis-me aqui, Senhor. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Eu quero sempre estar diante de tua face. Eu quero adorar tua glória soberana diante do altar. Eu quero sempre estar. Eu quero me envolver, Senhor, com os teus sonhos. Usa-me, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Eu quero mergulhar nos rios do teu coração. Obrigado, Mike, por essa palavra maravilhosa que falou aos nossos corações. A pergunta para mim e para você é: o que nós aprendemos com esse culto neste dia? O que Deus falou ao teu coração neste culto? A palavra do Senhor, ela é viva e por isso que ela fala aos nossos corações. E aí, eu e você precisamos ter essa resposta. Como é que podemos desfrutar, ou como podemos desfrutar da paz do Senhor ouvindo a palavra? Isso não é só para mim, é para você. Deus quer que eu e você sejamos os embaixadores, que nós possamos transmitir isso para os outros. E aí, de novo, a pergunta: aquilo que eu tenho aprendido, aquilo que eu já sei da palavra do Senhor, alguém que está do meu lado também não precisa aprender? Alguém também não precisa desfrutar disso? Como eu e você podemos ser instrumentos do Senhor, discípulos e discípulas do Senhor, levando essa palavra a outras pessoas? Que Deus assim nos abençoe, que Deus assim nos use. Eu quero convidar para nós orarmos, intercedendo pela situação que o mundo está passando, tempo difícil, tempo de dor. Em meio a todas essas dores, Deus tem se revelado, Deus tem se mostrado fiel. Queremos orar, eu convido para nós orarmos. Amado Deus e Pai, são tantas as tristezas, são tantas as dores, Senhor, e muitas delas são consequências da Covid-19. Por isso, Deus, intercedemos que o Senhor tenha piedade, tenha misericórdia, que o Senhor restaure, Senhor, aqueles que vivem entristecidos, console, Senhor, aqueles que perderam seus entes queridos. Dê esperança àqueles, ó Deus, que perderam os seus recursos financeiros, aqueles que perderam o seu emprego, o seu sustento. Pai, também oro, ó Deus, pela igreja, a igreja do Senhor, e que a igreja nesse momento possa ser sal e luz, que a igreja possa ser a palavra profética de esperança nesse tempo de dor. Pai, nós oramos por todos aqueles que sofrem, Senhor. Todos aqueles que têm passado por dias difíceis, Senhor. Nós também queremos te louvar, Deus, porque mesmo em tempos tão difíceis, o Senhor tem feito maravilhas em nosso meio, Pai. Louvado seja o teu nome pela tua fidelidade. Por isso, Pai, abençoe, ó Deus, cada irmão, cada irmã,
Abençoe, ó Deus, cada lar, cada família, Senhor, e que cada um possa experimentar a tua porção. Pai amado, assim, junto como igreja, nós queremos orar a oração que o teu Filho amado, Jesus Cristo, nos ensinou a orar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Que o Senhor, que o Deus te abençoe e te guarde. Que a palavra do Senhor Jesus, ela seja lâmpada para os teus pés e que te guie hoje e sempre. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém. Que você tenha, assim, um bom domingo e uma abençoada semana.